Pronto. Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Hoje a gente vai ver esse tema aí bastante importante, né? Problema de saúde pública que vem afetando grande parte dos brasileiros e gerando muitos gastos para o poder público, né? Arcar. E hoje a gente vai fazer o seguinte, vai ver esse tema rapidinho, né? E depois vamos fazer uma atividade, né? Para deixar a aula mais dinâmica. Então, eu vou passar uns temas para vocês, né, um parágrafozinho, e vocês vão fazer uma atividade em cima desses parágrafos, né? Eu vou dar um tempinho e ao final a gente corrige junto e vê o que poderia melhorar. Então vamos lá. Então eu espero que todos vocês participem. Então preparem aí, né, já um caderninho, a caneta, um lápis para a gente escrever daqui a pouco. Então vamos lá. O tema: o aumento na obesidade no Brasil. Vamos ler primeiro texto de apoio aqui. Então, o texto 1 diz o seguinte: mudanças na sociedade causaram aumento da obesidade no Brasil. A obesidade é um problema crescente no Brasil. Dados do IBGE mostram que 50,1% dos homens brasileiros com mais de 20 anos estão acima do peso. Entre as mulheres, o número é de 48%. São considerados obesos 12,4% dos homens e 16,9% das mulheres. Na década de 1970, os números eram bem mais baixos. Apenas 18,5% dos homens e 28,7% das mulheres estavam acima do peso, na mesma faixa etária. E também, segundo o IBGE. Por outro lado, 10% da população tinha déficit de peso em 1975, contra 2,7% em 2009. Pesquisas mostram também que a obesidade está crescendo mais entre as camadas mais pobres da população. Na década de 70, as pessoas com excesso de peso e obesas eram mais comuns entre os mais favorecidos. Hoje, a situação já é totalmente inversa. É uma característica típica dos países mais desenvolvidos e uma das causas é o aumento do poder do consumo da classe C. Então, mostrando que, devido a maior, o crescimento, né, do poder aquisitivo da classe C, as pessoas estão se tornando mais obesas. Outra mudança importante foi o êxodo rural. O Brasil tinha mais pessoas trabalhando na roça, queimando calorias, e hoje tem mais gente nas cidades com empregos que exigem menos esforço físico, né? Outra consequência das mudanças na sociedade é o avanço da obesidade entre os mais novos. 1/3 das crianças com entre 5 e 9 anos está acima do peso, ainda segundo o IBGE. Não há mais espaço para se brincar na rua, porque as cidades cresceram muito. Os espaços para atividades físicas estão nos condomínios de luxo e não nos bairros mais pobres. O resultado são crianças mais sedentárias. Então, mostrando já um problema aqui, ó, que é a questão de quê? Do sedentarismo ocasionado por essa falta de espaços públicos para a prática de esportes, né? O que gera esse aumento do sedentarismo, principalmente nas crianças, né? Então, a obesidade infantil também é um problema que vem crescendo bastante. Aí a tudo isso se somam os hábitos alimentares, ou outro problema, que também mudaram. Então, outro problema que ele vem trazendo aqui. Então, ele já trouxe o sedentarismo, né? Que uma das causas é essa falta de espaços para praticar, né? Devido ao crescimento acelerado das cidades, né? Sem um planejamento adequado, os espaços para práticas esportivas ficam restritos às regiões de luxo, né? E as classes mais pobres, elas acabam ficando marginalizadas nesse processo. Então, a gente já notou aqui uma das causas que impulsionam a questão da obesidade. E outra é a questão da alimentação, né? Os hábitos alimentares que não mudaram. Alimentos que também mudaram. Alimentos mais gordurosos, como sanduíches e pizzas, entre outros, ganharam espaço na mesa do brasileiro e também acarretam ganho de peso. Então, todas essas mudanças, né, desde a década de 70, vem acarretando esses números que nós temos hoje em relação à obesidade. Então, o êxodo rural, né, as pessoas que possuíam uma atividade laboral que existia um esforço físico maior, né, hoje em dia migraram para atividades que não exigem tanto isso, né? A questão do aumento do poder aquisitivo da sociedade, então as classes menos favorecidas também com um padrão de vida melhor, né, para
adquirir esses alimentos mais caros, mais industrializados. E a questão do sedentarismo, né, que hoje em dia predomina na sociedade, né? E uma das causas aqui que a gente viu, a questão de falta de espaço, né, para praticar essas práticas esportivas. E outra coisa, os hábitos alimentares que hoje em dia mudaram bastante, né? Por conta dessa industrialização dos alimentos, né? Que acabam fazendo com que as pessoas adquiram essa doença que é a obesidade. Então, o texto 1 foi isso, né? Várias informações importantes deu para a gente extrair daqui. Texto 2, né, uma charge mostrando a família enquanto as crianças assistindo a um programa de TV. Então, a gente pode extrair disso aqui também a questão da manipulação da mídia, né? Então, um dos pontos que facilitam esse crescimento da obesidade é a manipulação midiática, né? Até em 2014, que caiu a publicidade infantil no Brasil, né? O ponto negativo da publicidade infantil é essa, que ela molda, né, o comportamento dos indivíduos, né? Principalmente as crianças que não têm um senso crítico desenvolvido e são mais susceptíveis àquelas ideias. Então, a propaganda do McDonald's mostra lá que se você consumir aquele lanche, você vai ganhar um brinquedo. Aí o menino em casa endoide atrás e você tem que comprar. Então, junto daquele brinquedo vem um alimento altamente calórico, gorduroso, que vai fazer mal para a saúde do indivíduo. Então, a mídia ela se aproveita da inocência infantil para que o seu produto seja vendido. E a consequência disso é essa aquisição do mau hábito alimentar que vai levar à obesidade posteriormente. Então, essa charge dá para a gente analisar esse outro problema, que é a manipulação por parte da mídia. Então, praticamente, só no texto de apoio, a gente já pega a nossa redação todinha. Então, uma coisa muito importante que vocês têm que ter é esse olhar, tipo, que nem uma lupa mesmo para o texto de apoio, porque os textos de apoio do Enem são muito, muito, muito bons. Tem vestibular que você lê o texto de apoio e não entende nem o tema. Agora, o Enem, ele traz muita informação explicativa, né? Um tema difícil, através do texto de apoio, ele se torna fácil, né? Então, tem muita informação boa. Então, quando vocês pegarem a prova do Enem, aproveitem ao máximo as informações, tanto para entender o tema, saber o que o Enem está pedindo para você, quanto para vocês extrair os problemas daquilo. Não é copiar os textos de apoio, é se basear neles, né? Você entender, ele está falando aqui que nessa charge que uma das causas de obesidade, do aumento, é essa influência midiática. Então, eu vou pegar a influência midiática. Não quer dizer que eu vou copiar o texto de apoio para a minha redação, não. Eu vou pegar a ideia que está lá. Então, se atentem a isso também. A obesidade no Brasil contemporâneo. Só algumas informações. Obesidade tornou-se um problema de saúde pública, como eu falei para vocês. O excesso de peso já é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Os custos com a obesidade já são 5% das despesas totais do Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, a obesidade, pessoal, ela não é só um problema estético, a pessoa é gorda, né, vai sofrer preconceito nem nada. Não, é um problema de saúde, né, porque junto com a obesidade vai trazer inúmeros problemas, né, problemas cardiovasculares principalmente, né, que o indivíduo ele vai ser mais suscetível, né, como a aterosclerose, né, por conta do acúmulo de gordura no seu corpo e vai dificultar a sua circulação. Então, não é só uma questão estética, né, de estigma social, não, é uma questão de saúde pública e esse dado mostra isso para a gente, que 5%, né, de todo o dinheiro que o SUS gasta vai para o tratamento de obesidade. Não da obesidade em si, da estética, mas sim das doenças provenientes da obesidade. Então, a obesidade é fator de risco para inúmeros problemas de saúde. Aí, o maior problema de saúde é que as pessoas ainda não se deram conta que a obesidade vem acompanhada de complicações graves que afetam o coração e o organismo como um todo, né? Como diabetes, pressão alta, etc. Então, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Não é só uma questão da pessoa ser gordinha, não, mas uma questão de saúde pública, né? A gente vê muitas vezes uma criancinha, né, gordinha, fofinha e tal, mas ali ela pode adquirir precocemente inúmeros problemas, né? Então, a criança com pressão alta é uma coisa estranha de se ver, mas
pelo fato da criança ser obesa, né, se alimentar mal, ser sedentária, ela pode adquirir esse problema precocemente. Diabetes também. Então, não é só uma questão de estigma social, é um problema de saúde. Aqui, a obesidade é a segunda causa de morte evitável no mundo. Então, para vocês verem, a segunda causa de morte, perdendo somente para o tabaco. No Brasil, mais da população tem excesso de peso e mais de 40 milhões sofrem de obesidade, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, da gravidade do problema, é uma das doenças que mais matam no mundo, né? Por quê? Por conta das complicações que vem acometendo, né? Então, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte hoje em dia, né? E o que é que acarreta essas doenças cardiovasculares? Muitas vezes é a obesidade. Então, um fator leva ao outro. Então, para vocês terem ideia, mais da metade da população tem excesso de peso, ou seja, está acima daquele peso, né, que é determinado como saudável, né? E 40 milhões sofrem de obesidade, que é acima do excesso de peso, né? É uma gordura exacerbada no organismo do ser humano. Então, a gente vê através de cidades que é um problema muito grave mesmo, porque mais da metade da população brasileira tem esse excesso de peso. Por que isso, né? A gente já viu ali, já nos textos de apoio, as causas que aumentam esse problema, né? Esses índices, né? Que é o sedentarismo devido à atividade laboral, que não necessita desse esforço físico como antigamente, e também a questão do sedentarismo, muitas vezes por falta de espaço público ou por falta de incentivo mesmo das pessoas a praticarem. Muitas pessoas se preocupam apenas em emagrecer, muitas vezes por uma questão puramente estética, sem dar importância às graves consequências de se estar acima de peso, que eu estava falando para vocês. É preciso analisar com cuidado quais os riscos que o quadro do sobrepeso realmente traz para a saúde como um todo, afirma a médica Maria Tereza, tal, professora de endocrinologia da Unifesp. Então, não é só uma questão estética, a gente tem que observar a obesidade como uma questão de saúde pública por conta das complicações, né, que ela vai causar na saúde dos indivíduos. Vamos lá. E o que é que existe de alusões para introdução, né? O que a gente pode começar falando. Então, praticamente, né, como vocês já têm o gatilho de pensar fora da caixa, né, de que tudo, né, de outra área do conhecimento dá para a gente utilizar na nossa redação, né, como a gente viu lá na competência 2. O que é que o Enem aceita como alusão a outra área do conhecimento? Então, vocês viram lá tudo, né, literatura, alguma ficção, filmes, obras, desde que tenham uma legitimidade, né, seja legitimado e que exista mesmo. Então, primeiramente aqui, alusões para a introdução. A gente pode pensar o que, durante a história, quais figuras importantes, né? Quais personagens da história do mundo e do Brasil adquiriram, tinha essa característica de excesso de peso, que a gente pode associar. Então, o primeiro que eu trago é o Dom João VI. Então, Dom João VI era muitas vezes ridicularizado em razão do seu excesso de peso, né? Então, por que a gente vê lá essas figuras importantes, Dom João VI, o rei Luís IV, o rei Luís VI da França, porque eles apresentavam esse excesso de peso, né? E não havia esse incômodo todo. Porque naquela época, né, ter excesso de peso, ser obeso, significava ser riqueza, né? Porque você tinha dinheiro para se alimentar bem, né? Porque nessa época não tinha produção, né, industrial de alimentos como nós temos hoje, era uma produção reduzida. Então, quem era obeso significava que aquela pessoa era rica. Então, por isso, esse alto número de pessoas obesas durante a história, né? Principalmente figuras importantes. Então, já dá para a gente começar citando Dom João VI e dizendo que esse mesmo problema que ele apresentava está presente hoje em dia. Nhonho, personagem do seriado Chaves, exibido pela rede SBT, né? Vou tomar uma aspasinha aqui. Então, o Nhonho muitas vezes sofre bullying e tal por conta do seu excesso de peso. Então, o corretor vai falar, como é que o cara tem coragem de usar isso na redação? E vai ver lá a forma que você associou. Perfeito.
né? Tá rolando até uma treta, né? Que o ministro do Meio Ambiente falou lá pro Rodrigo Maia, chamou ele de nhonho, e tá um labafero aí. Então, nhonho a gente pode utilizar também para nossa redação, alusão muito diferencial, que vai somar bastante aí na introdução de vocês. A novela Carrossel, também exibida pelo SBT, então os personagens Jaime e Laura sofrem intenso preconceito por estarem acima do peso, a gente pode utilizar também. Então, para vocês verem como não precisa se preocupar na hora do Enem com a alusão, você não precisa ir decorado com contexto histórico, nada. É só vocês se perguntarem que fato histórico que eu conheço, né? Que série que eu assisti, que filme aborda alguma coisa relacionada a esse tema. Aí vocês vão ver que vai vir um monte de coisas na mente e não vai faltar alusões para esse tema. Então, quais outras alusões a gente poderia utilizar também? E aí, quem me disse? Vou colocar aqui. O que a gente poderia utilizar também aqui como alusão? Então, participem aí, pessoal, porque a gente fica aqui falando sozinho e tal, não fica um negócio muito atrativo assim. Eu mesmo parece que eu estou falando sozinho, não tem ninguém aí. Então, se vocês participarem assim, é interessante. Então, fala aí, onde vocês viram algum personagem obeso e tal, que aborda alguma problemática da obesidade, que dá para a gente utilizar na nossa introdução. E aí? Deixa eu ver, estão falando aqui, ó. Sedentarização do homem na pré-história, né? Pronto, deixa eu colocar aqui. Sedentarização do homem. Deixa eu ver quem falou aqui. Foi o Antônio. Então, muito bem, Antônio. Foi exatamente, é uma alusão muito boa também, né? Porque o homem, a partir, quando ele descobriu o fogo e tudo mais, ele não precisou estar indo caçar tanto, né? Ele começou a se estabelecer, né, nas suas casas, né, nas suas barracas, e não precisava ficar migrando para onde tinha alimento, né? Ele produziu o seu próprio alimento, né? A chegada da agricultura também, o que provocou esse sedentarismo. Então, muito bom, muito boa também essa alusão. E aí, quem mais se habilita? Onde é que vocês viram personagem gordinho e tal? As musas das pinturas de alguns séculos atrás. Pode ser também. Por quê? Me explica aí, Vitor, como era assim. O padrão de beleza naquele tempo que achavam. Antigamente, como você tinha falado agora há pouco, era muito comum o pessoal acima do peso ser considerado rico. Aí, nesse caso, era considerado pessoa saudável e consequentemente, bonita. Ah, sim. Então, tipo, antigamente eles valorizavam, né? As pessoas que eram acima do peso, né? Isso. Então, muito bom mesmo. Como é que tu falou mesmo? Musa das pinturas, né? Pinturas antigas. Pinturas antigas. Muito bom também. Mas o que, para a gente encerrar? O que é que a gente poderia citar também? Porque vocês são alunos do Belmiro, né? São tudo afiadinho na história. É bom assim, quando a gente, tipo, conhece muito contexto histórico, porque os problemas não são atuais, né? Eles já vêm de lá de antigamente. Então, se a gente tiver um conhecimentozinho bom de história também, nunca vai faltar alusão. Eu lembro, em 2016, velho. Eu me fiz um monte de tema e tal. Aí quando eu olho lá, intolerância religiosa, véio, bem um tema que eu não queria fazer. Tipo, eu vou nada fazer esse tema chato. Quando eu olho, caiu lá, velho. Aí eu, e agora, para começar a minha redação, o que é que eu uso? E naquele tempo eu não tinha, assim, tipo, esse despertar, posso usar uma série e tal, tal. Não, não tinha. Aí não veio nada, velho. Eu lembrei das revoltas dos malês que eram lá, né, as pessoas, os africanos de religião, né, eu acho que eram muçulmanos e tal, que eles lutaram contra o catolicismo e tal, e acabou dando nome a essa revolta. Aí eu coloquei lá, pronto, me salvei, né, porque eu tinha aquele conhecimento histórico guardado. Eu não fui pronto, eu só pensei, e aí, o que de história eu posso usar? Não... Aí, quando veio na mente, veio um monte de coisa.
Aí eu utilizei isso. Como eles falaram aqui, na novela de Chiquititas também. Então. Ah, não, aqui é Carrossel. Chiquititas tem quem, obeso? Eu não lembro. Eu era muito pequenininho, eu acho, quando passava. Eu lembro logo dos nativos do Brasil, antes da descoberta. Pronto. Porque vários problemas também começaram lá, né? Antes da colonização e tudo mais. Porque os índios, eles viviam de uma forma e os portugueses vieram trazendo todo tipo de problema, né, para a sociedade brasileira, né? Então, doenças, preconceito, tudo de ruim eles trouxeram, né? Mas a gente está aqui. Pronto. Chiquititas a gente pode utilizar. Então, para vocês verem, né, que na hora do Enem não vai faltar alusões para vocês. Vocês estão bem afiados aí. Principalmente vendo as aulas aí do Belmiro, né, desenrolada aí. E sempre que vocês pegarem assim uma alusão histórica, um período histórico que estiver estudando, já pense na redação. Que tema eu poderia associar isso? Que ajuda bastante também. Então, quais fatores impulsionam a obesidade no Brasil? A gente viu só no texto de apoio um bocado. Então, são esses 4 principais fatores que a gente pode dizer que faz com que os índices, que explique aqueles índices que a gente viu lá do IBGE. Então, primeiramente, o sedentarismo, como a gente viu as principais causas lá, né, o êxodo rural, né, a falta de ambientes para praticar esportes, falta de incentivo também nas próprias escolas, porque muitas escolas, muitos estados não é obrigatória a educação física, e é a educação física que mostra primeiramente aquele contato com o esporte, para o indivíduo não ser sedentário. Então, o sedentarismo auxilia bastante, publicidade infantil, facilidade dos fast foods e má influência dos pais. Aí tem um tópico aqui explicando melhor. Então, o sedentarismo começa na infância, em uma questão cultural, falta de ambientes públicos próprios ou adaptados para a prática de exercícios, o que seria uma função de parques e praças, né? Então, como as cidades elas crescem rapidamente, sem um devido planejamento, né? Só constrói casa clandestinamente, sem planejar, como seria aquele bairro e tudo mais, acaba que falta esse tipo de espaço público para a prática esportiva, né? O que gera o sedentarismo. Sistema educacional falho, né? A educação física não é obrigatória em alguns estados, o que faz com que haja esse desestímulo, né, ao esporte desde cedo. O indivíduo ele não é introduzido a praticar esporte desde cedo e acaba gerando a obesidade. Há um risco iminente para a saúde pública, uma vez que a falta de atividade física agrava o cenário de doenças crônicas e cardiovasculares no país. Essa realidade é alarmante, acabou cortando aqui um pouquinho. Por quê? Porque só pelo fato de você correr assim, já está fazendo com que seu coração ele já trabalhe bem, né? Não entra nem aqui a questão de se alimentar direito nem nada, mas só a prática de exercício. Por exemplo, a nossa panturrilha. Dizem, né, em alguns livros, que é o nosso segundo coração. Por quê? Porque é onde traz todo o sangue do membro inferior para o nosso corpo todinho. Então, só uma caminhada que você sai da sua casa para comprar pão, por exemplo, já ajuda bastante, né? É melhor do que nada, né? Então, evita esse monte de doença que a obesidade e o sedentarismo traz. Então, um problema bem alarmante mesmo, questão do sedentarismo, que promove essa questão das doenças e também a própria obesidade, né? Porque você está ingerindo bastante alimento, mas não está queimando, né? Liberando as calorias. Isso acaba gerando um excesso de peso. Aí, a publicidade infantil e fast foods, né? Porque propagandas persuasivas das redes de fast foods, como eu estava falando lá para vocês, né? Se aproveita da inocência, né? A falta de criticidade do público infantil, porque oferecem brindes que acompanham os lanches, como eu estava falando, e acaba induzindo desde cedo as crianças a se alimentarem mal. Então, o indivíduo lá com 6 anos de idade se acostuma a comer hambúrguer, não vive sem aquilo. Aí, quando cresce, pode se tornar uma pessoa obesa, né, sedentária, e acabar adquirindo aquele monte de problema, como a gente viu. Má influência dos pais, né, como a gente viu lá, também maus hábitos alimentares são transmitidos hereditariamente. Então, se eu vivo numa família que
de obesos e tal, que não faz uma comida saudável nem nada, eu vou, né, por aquela influência do meio, adquirir o mesmo comportamento. Né? Então, isso aqui mesmo é um argumento que vocês viram que dá para encaixar em qualquer tema, praticamente. Então, preconceito, essa questão de hábitos alimentares, né? Tudo é uma questão cultural, né? Então, muitas vezes vem da própria casa, da própria educação familiar do indivíduo. Então, não só a alimentação, mas também o sedentarismo, né? A gente viu que o sedentarismo é uma questão cultural, né? E se eu vivo numa família também que não tem esse estímulo para mim se exercitar, né? Eu não vou adquirir esse hábito desde cedo. Então, o Vitor quer falar, pode falar, Vitor. Na China, tem um sistema que desde cedo as crianças são educadas a praticar exercício físico. Inclusive, eles têm vários lugares públicos prontos para serem isso, como se fossem academias. Dá para usar Dá, muito como aquele bem. macete, de dizer Você uma pode. coisa, mostrar a situação no Brasil e dizer por que está errado. Pronto, perfeito, Vitor. Você pode usar como contraste, ou seja, na China é assim, no Brasil é assim. Então, para vocês verem como é a questão cultural, né? A China, né, nesses países asiáticos, né, Japão, China, eles têm uma disciplina desde cedo, né? Então, o indivíduo na China, ele não está aqui na aula, né, e vendo o celular e tal. Não, eles são disciplinados desde cedo a tipo, ser uma máquina de estudar, né? Uma máquina de produzir. Né? Eu mesmo na aula aqui estava assistindo aula ainda agora, por isso que a gente terminou um pouco tarde. O professor falando lá, eu estava já dormindo aqui, mexendo no celular e tal. Porque a gente não tem essa cultura assim de. Eu não sei vocês, né? Vocês que são desenrolados. Agora eu mesmo sou preguiçoso. Eu fico aqui na aula, meu Deus do céu, não acaba não, é? Principalmente quando é aula chata. Mas para você ver como é a questão cultural, né? Na China, nesses países orientais, as pessoas são disciplinadas desde cedo a produzir. Inclusive, como o Vitor falou aí, essa questão de incentivar o exercício físico desde cedo também auxilia bastante, né? Que a prática de esportes faz com que oxigene mais o cérebro e tal, melhora a memória e os indivíduos ficam saudáveis. Então, tudo é uma questão cultural e a obesidade ela não foge disso. Aí, agora, atividade. O que é que a gente vai fazer? Eu quero que vocês leiam isso aqui. A gente vai ler junto esses dois exemplos, utilizando um agente causador, que nesse caso é a internet. E vocês vão fazer um parágrafo aqui, escolhendo, né, ou essas duas alusões, ou alguma que vocês quiserem, para criar um parágrafo sobre um tema aqui, utilizando praticamente a mesma estrutura, só vai mudar o argumento, né? Mas o órgão, o agente causador vai ter que ser o mesmo. Então, isso aqui, a gente, né, na aula presencial, a gente fazia bastante durante as aulas. A gente pegava aqui, ao invés de um simulado, nós pegávamos, vamos fazer hoje uma atividade de introdução e desenvolvimento 1. Então, fazia lá um quadradinho e você dava um tempo para vocês preencherem, depois a gente fazia via uma redação modelo, né? Como seria uma redação ideal utilizando aquele agente causador. Então, internet aqui. Vamos ver, ó. Primeiro parágrafo. Consoante Jeremy Bentham, notável filósofo iluminista, o governo deve agir de modo a promover o bem do maior número de pessoas. No entanto, isso não ocorre. Primeiro, alusão, né? Como a gente faz. Primeiro vem a alusão, o desenvolvimento. No entanto, isso não ocorre. Haja vista que, mesmo a Constituição assegurando a liberdade religiosa, essa garantia não é efetivada em virtude das redes sociais. Então, a primeira alusão, depois comparação, e agora eu vou para onde? Para a minha argumentação. Então, seguir essa estrutura, a estrutura do parágrafo, ajuda a gente organizar melhor nossas ideias, porque a gente vai seguir uma sequência lógica, não vai fazer, tipo, continuar uma ideia e não termina ela, começa outra. Não, aqui a gente segue uma sequência lógica. Então, a alusão, comparação dessa alusão com a minha argumentação, aí depois eu vou argumentar. Essa garantia não é efetivada, a liberdade religiosa está lá na Constituição. Por que não é efetivada? Então, em virtude das redes sociais. As redes sociais na internet, então, estou utilizando aqui o agente causador do problema é a internet. Então, em virtude das redes sociais que, por possibilitarem o anonimato, são utilizadas para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes.
Então, aqui eu disse o que é que facilita a persistência da intolerância religiosa no Brasil. Então, eu penso lá no FIMED, como vocês sabem. Família, internet, mídia, escolas, governo, empresas e sociedade. Esses são os principais agentes causadores dos diversos problemas que nós vemos que o Enem traz para a gente. Então, aqui, internet. O que é que encaixa em intolerância religiosa? Inúmeros desses agentes, mas aqui eu peguei a internet. E o que é que a internet faz? Isso aqui, ó, por ter o anonimato, né, e as pessoas se aproveitam disso para sair impunes, aí vão lá e externam as ofensas. Então, por exemplo, a gente vê vários casos lá, filha do Bruno Galhaço, aquela jornalista lá, que sofrem ataques constantes nas redes sociais por conta dessa questão do anonimato. Então, vocês percebem também que aqui eu não deixo porquês, tipo, dúvida para o corretor. Por quê? Tipo, se eu falasse aqui, em virtude das redes sociais, em virtude das redes sociais que são utilizadas para externar ofensas e tal, pessoas de religiões diferentes. E, tipo, por que as redes sociais são utilizadas? Aí aqui eu coloquei essa informação a mais que deixa tudo claro, né? Por que elas são utilizadas tanto para isso? Por conta do anonimato que facilita essa impunidade. Aí são utilizadas para externar ofensas, excluir socialmente. E qual a consequência disso? Aí eu coloco aqui, não, na minha consideração final. Dessa forma, a identificação dos criminosos é dificultada, impulsionando, consequentemente, a impunidade dos agressores. Então, tudo que a competência 3 pede, eu trouxe aqui. A minha opinião sobre o que é que está auxiliando o problema, né? E deixando tudo claro, sem nenhuma dúvida para o corretor. E aqui, ó, consoante os filólogos da Escola de Frankfurt, o desenvolvimento tecnológico não foi acompanhado do progresso moral. Analogamente, isso se aplica ao cenário brasileiro, uma vez que as redes sociais, outra vez a internet, por possuírem grande alcance social e possibilitarem o anonimato, são utilizadas para a propagação de notícias falsas, acarretando inúmeras consequências. Desse modo, as notícias inverídicas encontram terreno fértil para se propagar. Então, mesma estrutura. Coloquei alusão, depois comparei isso com a minha argumentação e argumentei. Como é que argumenta? A gente viu lá, não sei se vocês lembram dos macetes de argumentação, muito, muito importante. Macete 1. Macete 1, a gente coloca o agente causador do problema, está lá no FIMED, coloca a ação dele, né? E coloca uma mini consequência disso. Então, qual é o agente causador aqui? Redes sociais. Qual a ação dele? Por possuir esse anonimato e esse grande alcance, vai ser utilizado para propagar notícias falsas. Aqui ficou falsa, mas falsas. Então, e que vai trazer várias consequências. Aqui eu trago aqui, ó, desse modo, as notícias inverídicas encontram um terreno fértil para se propagar. Por quê? Por conta desse anonimato e por conta desse alcance que as redes sociais têm, né, de simular. Então, e aqui é o macete 3. Macete 3 é sempre que houver a existência de um direito, né, a gente estiver falando de um direito ou de alguma lei, a gente utiliza o macete 3, que vem, primeiro, a gente fala que a lei ou o direito existe, diz que não está sendo assegurado e depois mostra por que não está sendo assegurado. Qual o porquê? Porque isso não está sendo colocado em prática. Aqui eu disse que existia a liberdade religiosa na Constituição e disse que não estava colocado em prática, não estava sendo efetivada. Por quê? Aí eu expliquei. É aqui, pessoal, a parte mais importante. Nunca deixe porquês na sua argumentação, senão o corretor vai colocar por quê? Como assim? Aí aqui não. Aí aqui eu explico por conta disso. Em virtude das redes sociais, que por possibilitar um anonimato, são utilizadas para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Aí depois eu coloco a consideração final. Então, o que é que eu quero fazer? Eu vou dar 15 minutinhos, eu acho que é o tempo que a gente tem, e vou deixar outro para vocês tentarem fazer em casa aqui, né? Então, 15 minutinhos, quando for 6 e... Eu acho que nem leva a isso, pessoal. Vou dar 10 minutinhos mesmo. É só vocês utilizarem uma dessas alusões aqui e seguir a mesma estrutura e colocar esse agente aqui. Então, vou dar 10 minutinhos quando for 18 e 22, 18 e 23, por aí.
Aí a gente volta e constrói aqui como se fosse um gabarito do parágrafo. Aí a outra eu vou deixar para vocês fazerem em casa, para testar. Então, façam aí rapidão. Um parágrafo, um desenvolvimento 1. Vocês vão fazer um desenvolvimento 1 sobre o tema Caminhos para combater o bullying no Brasil. E o agente da argumentação vai ser a internet. Então, vocês vão utilizar praticamente o mesmo raciocínio daqui. Colocar o agente, né? Ou dizer alguma lei que existe, né? Macete 1 ou macete 3. Dizer a ação dele e dizer a consequência. Pronto. Então, façam aí rapidão. Qualquer dúvida pode perguntar aí. Vou tomar uma água aqui.
Então, pessoal, vamos lá. Espero que vocês tenham conseguido fazer aí. E, tipo, só é seguir aqui esse mesmo raciocínio aqui desse desenvolvimento, né? Alusão, argumentação, utilizando os macetes de argumentação que vocês já tiveram aula e e usar o mesmo agente. Só vai mudar o problema que é a questão do bullying, né? Então, dá para desenrolar numa boa. Aí eu vou colocar aqui 2 exemplos que a gente poderia adaptar. Deixa eu colocar aqui esse cabe. Deixa eu ajustar para caber aqui. Paga isso. Vamos ver se aqui, quando a gente for ler o outro, eu apago esse e a gente lê o outro. Então, vocês vão ver que eu utilizei praticamente a mesma coisa desse primeiro desenvolvimento aqui, ó. Então, ó, consoante Jeremy Bentham, notável filósofo iluminista, o governo deve agir de modo a promover o bem do maior número de pessoas. Aí, alusão, né? No entanto, isso não ocorre, haja vista aqui. Aí, eu comparo para ir agora com a minha argumentação. Nesse caso, eu vou utilizar o macete 3, né, quando existe alguma lei ou algum direito referente ao tema. Mesmo com a existência da lei anti-bullying, a qual visa coibir essa prática, a legislação não é efetivada. Aí agora eu digo por quê. Por que não está sendo efetivada? Em virtude das redes sociais que, por possibilitarem o anonimato, são utilizadas para externar ofensas e excluir socialmente indivíduos no mundo virtual. Então, eu falei que por ter anonimato e ter essa grande expansão e tal, são utilizados para praticar o bullying. Se vocês perceberem, eu só fiz mudar praticamente a palavra bullying aqui, porque o argumento aqui em tolerância praticamente é igual, encaixou perfeitamente. Aí depois eu adaptei aqui, ó. Dessa forma, a identificação dos agressores é dificultada, construindo um terreno fértil para a problemática. Pronto. No instante eu faço. Agora imagine vocês, aí cai um tema que você fez outro tema, né, treinou, que o agente era o mesmo e os argumentos são extremamente parecidos, como aconteceu comigo, por exemplo, em 2016, intolerância. Eu não estava preparado para aquele tema, mas eu tinha feito tema sobre preconceito, né, de cultural, e também tinha feito o tema de racismo. Então, eu peguei lá, só mudei o agente, né? Não, na verdade, eu utilizei o mesmo agente e mudei o tema, que foi para a intolerância religiosa, encaixou perfeitamente. É isso que eu quero que vocês façam na redação de vocês. Vocês nunca vão dar branco nem nada, porque vocês têm bagagem para isso. Então, aqui a gente, em menos de 5 minutos, dá para fazer um parágrafo desse de boa, né? Se você tiver feito um tema parecido com aquele antes, né? Então, utiliza lá os agentes, o macete de argumentação, no instante a gente desenrola e termina a nossa redação rápido. Aí aqui o outro, utilizando a outra alusão aqui, e o macete, nesse caso, foi o macete 1, né? Que quando tem o agente causador, a ação dele e a consequência dele. Então aqui, ó, consoante os filósofos da Escola de Frankfurt, o desenvolvimento tecnológico não foi acompanhado do progresso moral. Analogamente, isso se aplica ao cenário brasileiro. Oi? Alguém falou? Dizer exatamente isso. Foi seu irmão que deu esse exemplo aí. Aí eu disse, rapaz, vou usar isso agora. Fiz no meu aqui. Oxi. Pronto. Ele usou o que de exemplo? Você está falando? Ele utilizou esse exemplo aqui, foi da... da Escola de Frankfurt. Esse daí. Sim. Esse mesmo trechinho que você falou agora. Sim, sim. Por quê? Ó, é massa, Antônio, essa Escola de Frankfurt, porque tudo que for tema relacionado à tecnologia e tal, dá para a gente utilizar através desse coisa aí. Por quê? Escola de Frankfurt dá para utilizar nessa questão de preconceito, né? Se utilizar a tecnologia para fazer o mal, como ocorre no racismo, no ambiente virtual, fake news e tudo mais, e também na manipulação, né? Porque tem outra frase que é consoante filó da Escola de Frankfurt,
né, a indústria cultural é utilizada para moldar o comportamento da sociedade. Então, quando vocês forem fazer mesmo sobre obesidade e quiserem falar da publicidade infantil, por exemplo, dá para utilizar a mesma coisa, Escola de Frankfurt. Então, boa observação aí. Então, ó, alusão, Escola de Frankfurt. Agora, comparação. Analogamente, isso se aplica ao cenário brasileiro, uma vez que as redes sociais, então, macete 1 aqui, ó, agente causador do problema, nesse caso a internet, as redes sociais, e agora é a ação dele. Por possuírem grande alcance social e possibilitarem um anonimato, são utilizados para a prática de bullying, conhecida como cyberbullying, acarretando inúmeras consequências. Desse modo, o problema estende-se ao ambiente virtual. Então, vocês viram a semelhança aqui com esse parágrafo aqui, praticamente é a mesma coisa, a gente só mudou o tema, né? E é isso que vocês têm que pegar um macete para o Enem. Vocês têm que escrever os temas, não tem que decorar tema nenhum. Vocês vão escrevendo os temas e vão pegando experiência de saber aproveitar a sua bagagem. Então, um argumento que você usou no tema dá para você estender para vários deles. Então, por exemplo, aqui a gente estendeu a questão das redes sociais, né? Essa questão do anonimato e tudo mais, que facilita o problema. Então, dá para a gente ter utilizado na questão do racismo, dava para a gente ter utilizado na intolerância religiosa, porque as redes sociais ela está amplificando isso. Dá para a gente utilizar em fake news, que as redes sociais vão impulsionar as fake news. Então, vocês têm que guardar o seguinte: um agente causador, um certo argumento, dá para me estender para vários temas. E é isso que vai fazer vocês tirarem nota boa no Enem. Não é tirar da cartola as ideias do nada, ideias boas do nada. Não, vocês vão com um repertório construído durante o ano, construído durante essas semanas que a gente está trabalhando aqui. Então, nem se preocupem com o tema, se preocupem em aprender a escrever, que vocês viram agora. Muita gente pode não ter feito esse tema, mas utilizando o macete de argumentação e utilizando a mesma sequência de estrutura, deu para desenrolar numa boa. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E aqui, ó, eu coloquei outro sobre mídia, né, para vocês estenderem a mídia nesse tema aqui, ó, caminhos para combater a justiça com as próprias mãos no Brasil, né, que foi o tema que o Pedro trabalhou com vocês. Então, vocês leem aqui esses dois parágrafos e tenta fazer, né, utilizando a mesma estrutura, né, os diferentes tipos de argumentação, né, macete 1, macete 2, macete 3, e se quiserem mostrar para a gente, só falar lá no WhatsApp. Então é isso, pessoal. Queria agradecer para vocês a participação, muito bom quando vocês participam assim, que a aula fica mais interativa. E obrigado pela paciência aí, a gente começou um pouquinho depois do horário, mas deu para trabalhar tudo que eu queria. Então, muito obrigado. Vou deixar a aula gravada aqui para vocês assistirem quando quiser e vou enviar o slide para vocês, enviar para o Belmiro e enviar para vocês, né? Então, muito obrigado aí a participação de vocês.